Olá, povo abençoado do meu Deus, os amigos do YouTube. A nossa leitura hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 29, o verso 18. Diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, exaltado sempre, ó Pai. Seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. O Senhor que nos guarda, que nos sustenta, que nos ama, que nos quer bem, que nos cerca com o teu cuidado, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Eu te peço, ó Pai querido, que Ele me dê graça na proclamação da tua palavra, que essa palavra venha fortalecer corações, venha despertar vidas, ó Pai querido, para buscar no Senhor, encontrar no Senhor conselho, encontrar no Senhor paz, encontrar no Senhor direção, encontrar no Senhor conforto, por meio da profecia da tua palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, antes de iniciarmos a ministração, mais uma vez, como de costume, eu peço a sua cooperação nessa proclamação da palavra de Deus conosco. Ao ver essa mensagem, curta, comenta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque ao fazer isso, a plataforma entende que esse conteúdo é interessante e ela passa a entregar para mais pessoas. E assim você se torna um cooperador conosco na proclamação da palavra do Senhor, nosso Deus. Bom, dito isto, o texto aqui de Provérbios fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. No entanto, eu preciso saber o que é profecia. Normalmente, quando falamos de profecia, muitas pessoas trazem à memória, trazem à mente, formula o determinado conceito, o determinado pensamento, que profecia é alguém que recebe uma mensagem do divino, do sobrenatural, para transmitir para outras pessoas. Não é? Esse é um entendimento mais comum quando a gente fala sobre profecia, quando a gente ouve falar a palavra profecia. No entanto, nós não vamos falar de profecia de um modo geral, nós vamos falar de profecia de um modo específico, de um modo bíblico. Então a gente não vai falar profecia de um modo geral, como alguém que é um oráculo ali e que recebe ali uma palavra da divindade para proclamar e tal. Esse é apenas um dos elementos da profecia. Não é? O que é profecia, então? Profecia é você receber uma mensagem de Deus. É você ser um oráculo de Deus e receber uma intuição de Deus, uma palavra de Deus, um sopro de Deus sobre um determinado conceito, sobre uma determinada fala, sobre uma determinada situação, tanto que vai acontecer ou que está escondida, e é por meio daquela profecia ela vai ser então revelada. Então, tudo isso faz parte do entendimento do que seja profecia. No entanto, quando nós estudamos a profecia bíblica, nós entendemos que profecia, quando a Bíblia fala em profecia, não é tão somente esse ato de você receber uma mensagem do divino, de Deus e daí por diante. Mas as Escrituras, quando você fala da palavra de Deus, é uma profecia. Quando você lê as Escrituras, é uma profecia. Quando você entra em contato com a mensagem de Deus, isso é uma profecia. Então, a profecia bíblica, quando falo de profecia no contexto bíblico, é algo mais amplo, é algo mais abrangente. Não é? O interessante é que a palavra de Deus fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, onde não há a palavra de Deus, instruindo as pessoas, orientando as pessoas, educando as pessoas, então começa a haver um distanciamento de Deus. O apóstolo Paulo fala que toda palavra é útil para o ensino, para educar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra.
Então a profecia, que é a palavra de Deus, ela serve para educar, ela serve para corrigir, ela serve para orientar as pessoas, para aperfeiçoar as pessoas, para que se torne, então, alguém que vai sendo aperfeiçoado com a palavra. Então, a profecia, ela vai nos aperfeiçoando. Mas será que toda profecia nos aperfeiçoa? A verdade é que não. A profecia que nos aperfeiçoa é a profecia que vem de Deus, é a profecia que vem dos céus, é a profecia que é fundamentada na palavra de Deus. Ah, pastor, mas nem toda profecia é de Deus. Não, nem toda profecia é de Deus. Muito recentemente na história do Brasil, nós vimos enxurradas de profecias, que foram profecias falsas, proclamadas por falsos profetas, por falsas profetisas, né? E palavras que não vinham do coração de Deus, palavras que não vinham da parte do Senhor, que não foram inspiradas por Deus, que não foram sopradas por Deus, mas pessoas falando o que eles queriam, o que estava no coração deles, o que eles queriam que acontecesse. Então, essa é a falsa profecia. E o que traz essa falsa profecia é o falso profeta, ou a falsa profetisa, ou seja, ele não busca de Deus, ele não tem de Deus uma palavra, ele fala como se ele tivesse autoridade para falar qualquer coisa e que Deus fosse endossar o que ele fala, né? Então ele sai falando por aí e acha que Deus vai endossar, e Deus não tem esse compromisso. Deus tem um compromisso com a palavra dele. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque o compromisso de Deus não é com a palavra das pessoas, mas com a palavra dele. A palavra do Senhor, ela diz que a palavra de Deus, ela não volta sem cumprir o seu propósito. Então, a partir do momento que a palavra de Deus ela é proferida da parte de Deus, ela tem um propósito a cumprir, seja um propósito de educar, seja um propósito de corrigir, seja um propósito de instruir, seja um propósito de aperfeiçoar, mas ela tem um propósito a cumprir, seja um propósito de alimentar, porque a palavra de Deus nos alimenta. Jesus diz: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então essa é a verdadeira profecia, é a palavra que sai da boca de Deus, que alimenta homens e mulheres, pessoas que se aproximam de Deus com coração sincero, com coração puro, com coração reto, e alcançam de Deus, então, esse alimento, essa purificação. Jesus, certa ocasião, diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, a profecia que vem de Deus, ela serve para limpar, ela serve para alimentar, ela serve para educar, ela serve para corrigir, ela serve para apontar um caminho, ela serve para trazer um aperfeiçoamento, para nos moldar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então essa é a palavra que vem do céu, essa é as Escrituras, essa é a palavra que o profeta ou a profetisa de Deus proclama. Então todas as vezes que alguém está proclamando a palavra de Deus, não falsificando as Escrituras, como diz o apóstolo Paulo, não falsificamos as Escrituras, ou seja, mas está pregando a palavra genuinamente. Outro dia eu estava fazendo uma live onde o apóstolo Paulo fala que ele recebeu o socorro do Senhor para testemunhar a grandes e a pequenos o que estava nas Escrituras, ou seja, o que estava nos escritos de Moisés, o que estava nos profetas. Ou seja, ele não inventava uma palavra para agradar ninguém, para influenciar, não, mas ele trazia uma palavra da parte de Deus. Então, como ele trazia uma palavra da parte de Deus, uma profecia dos céus, ele então diz que o Senhor o protegia, que o Senhor o socorria para que ele pudesse trazer essa palavra. Então, meu irmão e minha irmã, não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não há uma palavra que vem do coração de Deus, se não há uma palavra de alguém que anda com Deus, de alguém que está próximo de Deus, de alguém que tem intimidade com Deus, para trazer essa palavra para o povo, para abençoar o povo se corrompe, porque na ausência da palavra de Deus, na ausência de Deus, cresce então as trevas, cresce então a maldade, cresce então a corrupção, cresce então as coisas
ruins que começam a acontecer e tomar conta do coração do homem e depois passa para fora e passa a ser executados os pensamentos cruéis, malignos e perversos. Por quê? Porque não tem uma influência divina, não tem a inspiração divina das Escrituras, não tem a proclamação genuína da palavra de Deus. Quando a pessoa, às vezes, é um falso profeta, ele cita a palavra de Deus, é para o seu próprio interesse, é naquilo que vai favorecer a ele, mas ele não tem compromisso com a palavra de Deus, ele não tem compromisso de citá-la de forma correta. Quantas vezes precisa torcer a palavra de Deus para atender o que ele quer, ele faz isso. Como nós temos visto isso nos últimos dias, né? Pessoas pegando a palavra de Jesus para falar que Jesus apoiava o armamento da população. Gente, não podemos ser falsificadores da palavra de Deus, não podemos corromper a palavra de Deus. Então, quando não há a palavra de Deus genuína, o povo se corrompe. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos traz a revelação de Jesus. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então as Escrituras, a revelação de Deus, a profecia de Deus para a nossa vida, ela nos revela a Cristo, e nos revela a Cristo, o Filho de Deus, aquele que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus, que veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas você não vai encontrar isso nas falsas, na falsa profecia. Você não vai encontrar isso em qualquer lugar. Você só vai encontrar isso na palavra de Deus, na profecia que vem do coração de Deus, que brota do coração de Deus, que é a fonte da profecia. Quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, lá fala o seguinte, que o testemunho de Jesus é o princípio da profecia, não é? Ou seja, o testemunho de Jesus, ele gera a profecia. E o testemunho de Jesus pode ser entendido de duas maneiras. Ou seja, o testemunho que eu dou de Jesus, baseado no conhecimento que eu adquiro pela palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu proclamo a palavra de Deus, quando eu proclamo as Escrituras, quando eu proclamo a mensagem do Evangelho, quando eu proclamo a mensagem da cruz, eu estou profetizando, porque eu estou testemunhando de Jesus, e o testemunho de Jesus faz surgir a profecia. Ou seja, uma palavra inspirada, uma palavra que vem do coração de Deus, uma palavra como Jesus proclamava, ele falava que do jeito que o Pai mandava ele falava, ou seja, ele não inventava história, não, mas aquilo que o Pai mandava ele falar, como o Pai mandava ele falava. Não torcia aquilo para atender o interesse de um ou o interesse de outro, mas ele era fiel à palavra que ele recebia. Então, quando nós testemunhamos de Jesus, surge em nós, então, a profecia. Quanto mais eu falo de Jesus fundamentado nas Escrituras, não baseado no que eu acho, não baseado no que alguém diz, não baseado no que contradição diz, não baseado no que uma igreja diz, mas quando eu falo de Jesus, quando eu testemunho de Jesus, baseado nas Escrituras, quando eu relato o que a Escritura proclama acerca de Jesus, então surge na minha vida a influência profética. Então, quando nós testemunhando de Jesus, proclamamos a palavra de Deus, estamos debaixo de uma influência profética, de uma inspiração profética, de um mover profético, para anunciar para as pessoas a salvação. O interessante, meus irmãos, que no Novo Testamento nós recebemos a seguinte orientação, que a profecia ela tem um fundamento tríplice, ela tem um fundamento de realizar três coisas, que na profecia tem a exortação não no sentido de esculachar alguém
que está fazendo alguma coisa errada, não no sentido, mas exortação no sentido de, ao ver alguém fazer alguma coisa errada, ao ouvir alguém fazer alguma coisa errada, chamá-lo para fazer o que é certo. Isso é exortação, é chamar para perto de si. Então, uma das características da profecia que vem de Deus é exortar. Exortar para que o que estava fazendo errado, deixa o caminho errado, deixa o caminho torto e passe a andar em direção a Deus, passe a andar em direção ao que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, a profecia ela tem a função de exortar, mas tem também a função de edificar, ou seja, construir. O propósito não é destruir ninguém, não é aniquilar com ninguém, não é acabar com ninguém, não é arrasar com ninguém. Mesmo quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada, o propósito é chamá-lo a fazer o que é certo e não derrubar a pessoa, porque a função da profecia que vem de Deus tem o propósito de construir, de edificar, de realizar algo para o reino de Deus, não para você, mas para o reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, a profecia ela tem a função de exortar, mas tem também a função de edificar, de construir, de erigir algo de valor para Deus, para a glória do Senhor. Não é? Então, tem a função de exortar, de edificar, mas tem também o propósito de trazer consolo. Consolo. Meus irmãos, quantas pessoas vivem situações as mais diversas, os problemas os mais variados, passam por percas as mais terríveis e profundas possíveis. E muitas vezes essas pessoas passam por tudo isso, não porque às vezes estava se jogando nas coisas ruins, não, mas muitas vezes procurando fazer o que é certo, empenhados em fazer o que é certo, em procurar às vezes o bem para a sua casa, o bem para a sua família, e mesmo assim ele se encontrou numa situação de perda, numa situação em que ele sofreu dano, numa situação em que ele sofreu prejuízo, numa situação em que ele sofreu separação, ou seja, às vezes perdeu um ente querido e daí por diante. Então a verdadeira profecia, além de exortar, além de construir, ela tem também a função de trazer o consolo de Deus para os corações que estão desconsolados. Não é? Jesus, certa vez, conclama as pessoas, chama as pessoas: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, o consolo da palavra está cansado, está sobrecarregado, mas Jesus é o consolo para a sua vida. Jesus vai restaurar a sua vida. Então, a profecia que vem de Deus, não é? Que leva as pessoas a se aproximar de Deus, ela traz o consolo dos céus para os corações. Quantas pessoas estão em desespero, não sabem o que fazer da vida, está numa situação tão complicada que ele olha para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e ele não encontra saída. Mas a palavra de Deus é uma profecia que te chama a fazer o que é certo, que tem a finalidade de te edificar, de te construir, mas tem a finalidade também de trazer o consolo de Deus para a sua vida, dizendo para você que a sua luta vai passar, que não tem luta que dura a vida toda, que não tem problema que dura a vida toda. Uma hora vai ter um fim esse problema, uma hora a tempestade vai passar, em algum momento a tempestade vai bater em retirada e a luz do sol vai brilhar novamente, e você então vai estar com segurança. Então aqui em Provérbios fala o seguinte, que não havendo profecia, o povo se corrompe, ou seja, a falta de profecia, a falta da presença de Deus, a falta da comunhão de Deus, a falta da influência de Deus numa localidade, isso traz a corrupção, isso traz a maldade, isso traz as trevas, isso traz a escuridão. Mas onde Deus está presente,
A profecia do Senhor está, a palavra do Senhor está, e ela tem essa função de exortar, de chamar as pessoas para fazer o que é certo, de edificar, ou seja, de construir essa pessoa agora sobre novos alicerces, sobre o alicerce da verdade, sobre o alicerce do amor, sobre o alicerce da confiança em Deus, sobre o alicerce de que Deus é poderoso para fazer e faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, que o Senhor traz o consolo para a sua alma. Então, ou seja, onde tem a profecia, se onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde há profecia, meus irmãos, as pessoas se aproximam de Deus, as pessoas chegam perto de Deus. E é interessante que lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, fala que sem fé é impossível o homem agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então, se por um lado, onde não há profecia, o povo se corrompe, mas onde há profecia, as pessoas se aproximam de Deus, as pessoas chegam mais perto de Deus, eles passam a ter acesso à fonte do amor, à fonte da paz, à fonte da esperança, à fonte da bondade, à fonte da criatividade, à fonte de todas as coisas de boa que tem por aí. Deus é a fonte de todo bem, Deus é a fonte de toda bondade, Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte da fé, da esperança, Deus é a fonte, meu irmão, que está jorrando para abençoar. Então, se onde não há profecia, o povo se corrompe, porque não tendo profecia, é porque Deus não está ali, como nós estamos falando hoje da profecia verdadeira, não é? Onde não há profecia verdadeira, é porque Deus não está naquele lugar, é porque Deus não está presente ali, é porque a palavra de Deus não está influenciando aquele lugar. Então traz toda sorte de maldade, de corrupção, de treva, de escuridão. Mas se invertermos as coisas, onde há a presença de Deus, onde há a verdadeira profecia, onde há a verdadeira fluir de Deus, ou seja, a pessoa se aproxima de Deus, e ao se aproximar de Deus, ele se aproxima da fonte eterna, ele se aproxima da fonte da vida, ele se aproxima da fonte do amor, da fé, da esperança, da bondade, das coisas boas. Por isso que ele é edificado, por isso que ele é construído, por isso que ele é fortalecido, porque ele está em Deus, ele está caminhando para com Deus. Então, meu irmão, se você está num lugar onde não tem profecia, esse lugar não é bom. Se tem um lugar onde não tem profecia, Deus não está ali. E eu não estou falando da falsa profecia, não. Porque tem um lugar que tem muita profecia. Todo mundo profetiza o tempo todo, mas não profetiza da parte de Deus. Não fala sobre a influência de Deus. Não fala guiados pelo Senhor, mas fala conduzidos pelo seu próprio coração, pela sua própria iniciativa, e isso só traz corrupção, só traz pecado, só traz angústia, só traz mais dor, só traz mais sofrimento, só traz mais perturbação para a alma já aflita. Mas onde há verdadeira profecia, onde se proclama a palavra de Deus, porque a pessoa está próximo de Deus, está recebendo a influência do alto, está recebendo a influência do Espírito, está falando as Escrituras sem falsificar, sem deturpar as Escrituras, mas está falando da parte de Deus, o que Deus está mandando, como Deus está mandando. A pessoa se aproxima de Deus, a pessoa é construída, a pessoa é consolada, a pessoa é fortalecida pelo Senhor, é guardada e protegida pelo Senhor. Então, meu irmão, que a verdadeira profecia toque no seu coração, que a mensagem poderosa do Senhor alcance a sua vida. Muitas pessoas às vezes me perguntam, mas pastor, por que você proclama a Bíblia? Às vezes está ali no seu canal ali, poucas visualizações, você faz uma live e tem poucas visualizações. Meus irmãos, eu sou chamado para proclamar a palavra de Deus. Enquanto tiver uma pessoa que não ouviu a verdadeira profecia, é minha função proclamar a palavra de Deus, é minha função proclamar que Deus é a fonte do amor, que Deus é a fonte da vida, que Deus é a fonte da salvação, que Deus é a nossa esperança, que Deus é a nossa paz, que Deus é o nosso socorro, que Deus é o nosso Deus, que nos ama, que nos quer bem e quer tudo de nós. E cabe a mim proclamar a palavra do Senhor. Quanto a quantos vão participar ou não, já não é comigo, já não tenho controle sobre isso.
mas cabe a mim buscar de Deus misericórdia, buscar de Deus a influência de Deus para transmitir a palavra do Senhor sem falsificar, sem deturpar, mas dizer que Deus ama o pecador, para dizer que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, que crê no seu Filho, tenha a vida eterna. Seja tirado das trevas e venham para a luz do Senhor, para estar debaixo da verdadeira profecia, debaixo da verdadeira influência de Deus, do Espírito Santo de Deus, e ser assim direcionados e conduzidos por Deus, hoje e todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra te anime, que essa palavra te fortaleça, que essa palavra realmente assim cumpra o propósito de Deus no seu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Um grande forte abraço, fique com Deus e até a próxima.